cuidar das crias. Impressionante. E cuidar do marido. Impressionante. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor Adalto Reis. Depois ele pode se apresentar, de qual congregação faz parte. Pastor, o Senhor lhe abençoe, o Espírito Santo de Deus use suas palavras vindo direto do trono de Deus para alimentar o coração de cada homem aqui que se acordou 5h30 da manhã para estar aqui 6 horas nesta sala. Eu tenho de 20 a 30 minutos, de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. Após o término dos 30 minutos, nós ficamos mais um pouco, mas quem quiser sair, fique muito à vontade de seus compromissos. Ficamos mais 5, 10 minutos, que carinhosamente nós batizamos da hora da resenha. Mas é hora que se conta testemunhos, é hora que se confessa pecados, é hora que Deus tem feito um mover impressionante. Pastor Adalto Reis, a sala está com o senhor. Amém. Bom dia, paz e graça para todos. Eu sou o pastor Adalto Reis. Só para confirmar, está dando para ouvir bem aí, pastor? Muito bem. Amém. Sou pastor Adalto Reis, pastor, compositor, escritor, pela misericórdia e graça de Deus. Sou casado com a missionária Carla, pai da Sara. Estou pela Assembleia de Deus como a Desma. No momento estou em Crateús, mas já passei por alguns lugares fazendo a obra missionária. E para mim é uma honra estar aqui. O texto que eu vou me apegar se encontra em João 20, capítulo 20, versículo 24, e diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Lá no versículo 26 diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulos, mas crente. Quando nós lemos essa história, nós um pouco que descredibilizamos o discípulo que a gente o coloca como alguém que tem pouca fé. Na verdade, muitas vezes, como homens, nós estamos carregados do peso do mundo nos ombros. A gente está carregando tanta responsabilidade, né? E as pessoas esperam que a gente seja rocha, inabalável, que a gente sempre esteja pronto, que a gente sempre esteja ali para resolver um problema. Mas o que acontece quando a dúvida bate? O que acontece quando não estamos lá, quando o milagre acontece? Com Tomé não foi diferente. Todos os discípulos viram Jesus e ele não estava lá. Todos os discípulos puderam contemplar o Cristo e Tomé não estava lá. Ele vinha de um peso da perca do mestre, a dor da perca que ele estava vivendo. Então, para Tomé, naquele momento, não foi fácil aquela perca, aquela crise que ele estava vivendo. E eu posso apontar aqui que o primeiro problema foi o isolamento. Tomé se isolou quando não estava bem. O primeiro erro de Tomé não foi nem duvidar, foi a ausência, foi se afastar. Enquanto os outros discípulos estavam reunidos, Tomé estava só, isolado. Não se sabe o que passava na sua mente, mas eu aprendo que homens que tendem a se isolar quando estão feridos e frustrados trazem para si um problema maior, porque o isolamento é o terreno onde a incredulidade cresce. É no isolamento que a gente começa a se questionar. Porque quando nós estamos unidos, um fortalece o outro. Um aumenta a fé do outro, mas Tomé estava só. Quando todos os discípulos estavam na casa, quando Jesus aparece,
não é citado o nome dele. Ele chega, os discípulos contam, nós vimos Jesus, nós o contemplamos. Ele disse, eu não acredito, eu preciso ver ele, eu preciso tocar nele. Ele queria ter o privilégio que os discípulos tiveram de ver ele. Ele queria ter o privilégio, né, de poder tocar Jesus e poder contemplar aquilo que na sua mente já tinha sido perdido. Um homem sozinho é um alvo fácil. Um homem em comunidade é uma fortaleza. É nas crises que nós precisamos estar reunidos. É nas crises que nós precisamos estar juntos, porque se nas crises eu me afasto, se na crise eu me distancio, aí o isolamento é um terreno onde a incredulidade vai crescer. Jesus ama tanto Tomé que ele faz questão de se apresentar a Tomé. Jesus não voltou àquele lugar por causa dos outros discípulos. Jesus voltou àquele lugar por causa de Tomé. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não são as quedas que definem a sua história, mas é a sua disposição para recomeçar, para reescrever. Jesus poderia ter dito, rapaz, você não crê em mim, então eu nem volto. Mas Jesus amava tanto Tomé que ele voltou por ele. Jesus sempre terá disposição de voltar quando você cair. Ele sempre terá disposição de te levantar quando você tropeçar. Porque não são as quedas que definem a sua história, mas é a sua disposição de recomeçar. Uma coisa que me chama a atenção é a coragem de Tomé de admitir. Eu quero ver. Enquanto muitos, talvez incrédulos, não declararam isso, Tomé estava dizendo, eu preciso ver. Né? Do seu jeito, ele disse assim, olha, eu só creio se eu ver. Talvez muitos outros pensaram isso, mas Tomé teve a ousadia, a coragem de dizer, eu quero tocar. Deus está procurando pessoas dispostas, pessoas que têm disposição de reconhecer suas fraquezas, pessoas que têm disposição de reconhecer a sua fragilidade. Não tenha medo de questionar, mas questione no lugar certo, diante do Cristo. A verdade, a verdadeira força não está em nunca duvidar, mas em ter coragem de buscar resposta onde elas realmente estão. Tomé queria ver Jesus e ele não escondeu isso de ninguém. Esse é o mesmo Tomé que lá em João 15, lá em João 11, quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, que ele decide voltar, os discípulos dizem assim, Senhor, mas agora há pouco eles tentaram te apedrejar. Tomé disse, vamos lá e vamos morrer com ele. Esse é o mesmo Tomé, que do lado de Jesus estava disposto a morrer com ele. Agora, em uma crise existencial que ele viveu naquele momento, talvez uma crise de fé, por causa de tudo que ele viu, que ele vivenciou na morte do Cristo, ele se encontrou em um momento difícil. Aí Jesus ama tanto ele que ele volta 8 dias depois. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Maria Madalena vai tocar em Jesus, quando ela vê, ele diz, não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas aqui Jesus chega 8 dias depois para Tomé e diz, toque em mim. Olha aqui minhas mãos, toque aqui do meu lado. Jesus se apresenta a Tomé para restaurar a sua fé em meio à incredulidade. Jesus volta por causa de um homem. Ele não repreende Tomé. Não repreende Tomé por causa da sua fraqueza. Ele chama Tomé para si. Ele o convida para tocar nas suas feridas. Vem, toca aqui. Ele diz, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Jesus entende que as marcas de um homem ele usa nas suas próprias cicatrizes para curar suas feridas. Sua fé não precisa de uma perfeição. Talvez em algum momento da vida você vai fraquejar, você vai duvidar, você vai pensar em desistir. Jesus sempre estará disposto a reescrever a história e fazer você tocar nas suas feridas para que você tenha um encontro real com ele. É necessário esse contato com Cristo. Foi necessário para Tomé. As cicatrizes de Cristo provam que a sua dor não é o fim, mas é o caminho para a autoridade. Tomé é aquele que, em um momento, duvidou, mas ao ver Jesus, disse, Senhor meu, Deus meu. A resposta
do homem de honra é essa. Ele diz: meu Senhor, tu é meu Senhor, tu é meu Deus. O Tomé que duvidava, ao ver Jesus, agora se rende diante dele. O Tomé que estava dividido, agora direcionou sua fé para alguém que ele sabe que não há erro, não há dúvida. Um homem que se ajoelha diante de Deus é capaz de permanecer de pé diante de qualquer gigante, até diante das suas dores, das suas dúvidas, das suas crises. Saia do isolamento quando você não estiver bem. Saia desse isolamento, porque esse isolamento prejudica a sua fé. É em comunidade que nós desenvolvemos. É em comunidade que nós ouvimos testemunho, e isso vai aumentando a nossa fé. É em comunidade que nós vamos crescendo, e um vai fortalecendo o outro, e um vai crendo, um vai aperfeiçoando, um testemunho de um vai aquecendo o coração do outro que estava meio incrédulo. Quando estamos em comunidade, nós estamos melhores, nós estamos amparados. Uma queda não define a história de ninguém. É a disposição de recomeçar. Após o encontro com Jesus ressuscitado, Tomé se torna um grande missionário fervoroso, levando o evangelho na Índia e sendo martirizado por sua fé, simbolizando a transformação da dúvida em uma fé firme. O Senhor nos convida a viver uma fé firme com Ele. E isso não significa que nós não vamos passar por crises. As crises vão existir, né? Os medos vão existir. Eu tinha muito medo do escuro, muito medo do escuro. Eu lembro que quando a minha esposa ia dormir na casa da mãe dela, de uma vez e outra, eu acendia todas as luzes da casa, a luz do banheiro, a luz onde eu imaginava que eu poderia andar, a luz estava acesa. Eu tinha muito trauma do escuro desde a minha infância. E um dia eu resolvi me desafiar. Eu disse: ou esse escuro me mata, ou eu venço ele. Eu apaguei, a minha esposa tinha viajado, e eu apaguei todas as luzes da casa. E eu disse assim: hoje é o dia que eu vou vencer o escuro. E eu apaguei todas as luzes da casa e saí andando na casa, tocando nas coisas. Eu comecei, com o tempo, eu não enxergava nada, mas com o tempo eu comecei a enxergar no escuro. E o medo foi passando. Eu me senti arrupiado, mas eu disse: eu não vou parar, eu vou andar no escuro. E eu fui me desafiando. Foi a última vez que eu senti medo. Parece tão bobo, mas esse medo veio lá da infância, de traumas da infância. E eu venci o medo no casamento, quando eu estava sozinho na minha casa, porque eu decidi vencer o medo. Eu comecei a andar no escuro e dizer: eu não me rendo mais ao medo. Eu não vou me deixar mais ser vencido pelo medo. Hoje, não tem quem faça eu dormir de luz acesa. Eu não tenho medo de andar no escuro, seja qual for o lugar. Eu quero dizer para você, talvez você tenha algum medo e o Senhor te convida a desafiar o seu medo. Talvez você tenha medo, tem tantos projetos, mas você tem medo de investir. Você tem tanto sonho, mas tem medo de apostar. E o Senhor está dizendo: é eu que te dou força, sou eu que te capacito, sou eu que te autorizo. Eu estou com você nessa jornada. O Senhor não nos abandona. Talvez Ele chegue 8 dias depois, mas Ele não te deixa só. Ele vai aparecer e vai se apresentar a você para dizer: você vai vencer os teus medos. Você vai vencer as tuas crises. Logo no início do meu casamento, pastor, eu cometi um pecado, um adultério. Eu carreguei durante 10 anos esse adultério nas minhas costas. Uau! Tem uma mensagem que eu ministro mais à minha esposa, que é Trazendo Luz ao Casamento, onde nós contamos toda a nossa história, é citado toda a nossa história, os traumas, as crises, as lutas. E 10 anos depois de eu ter passado por uma depressão, eu decidi mudar o rumo da minha vida e trazer luz para o meu casamento. Esse ato que eu cometi foi numa viagem no Maranhão. Eu tinha acabado de me reconciliar, era novo convertido, e me envolvi com uma mulher uma noite. Estava no meu quarto dormindo, e essa mulher entrou no meu quarto, e eu tive relações com ela. Eu guardei isso durante muito tempo. Era um fardo muito grande sobre as minhas costas, mas eu pensava: se eu citar, eu vou estar demonstrando uma fraqueza. Eu aprendi
que Deus não se importa com fraqueza. Deus é que dá força ao fraco. Deus é aquele que fortalece o fraco. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E um dia, 10 anos depois, eu cheguei, sentei minha esposa no canto e eu contei. 10 anos atrás, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu ouvi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves que ele diz: pecado esquecido não é pecado perdoado. Pecado perdoado é aquele confessado. Talvez alguém diga: pastor, e a sua reputação? Eu não estou nem um pouco preocupado com a minha reputação. A minha salvação está acima da minha reputação. E eu me tornei tão livre naquele dia que eu contei para minha esposa. Eu me tornei tão leve, tão mais em paz. Talvez alguém poderia dizer: mas ninguém nunca ia saber, era algo tão incomum assim. Ninguém viu, ninguém soube, mas o céu viu. E isso é o que importa. Daquele dia para cá, o nosso casamento, o meu ministério, a minha vida mudou. Porque quando nós temos disposição de trazer luz ao casamento, de trazer luz para a nossa vida, as trevas são dissipadas. Aprenda a vencer as suas trevas. Tome direção. Porque é o Senhor que nos dá direção. É o Senhor que anda conosco. Não importa o quanto você já caiu, Deus sempre estará disposto a te levantar. Deus sempre estará disposto a te colocar de pé. Ele sempre estará disposto a te colocar no caminho da verdade, a trazer luz para a sua vida. Eu vi uma frase que diz: se não foi as trevas que destruiu meu casamento, não será a luz que fará isso. Traga luz ao seu casamento, traga luz para a sua empresa, traga luz para a sua vida, traga luz nos seus negócios, porque aonde há luz, há clareza, aonde há luz, há honestidade, aonde há luz, há vida, aonde há luz, há um caminho direcionado. Quando nós entendemos isso, tudo fica mais tranquilo. O Tomé, que agora não tinha fé e era incrédulo em um momento por causa de talvez de um isolamento, agora se encontra com o Salvador mais uma vez. E a vida de Tomé muda naquele dia. Ele reconhece: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. E aqui a vida de Tomé muda porque ele se torna um grande missionário, ao ponto de dar a sua própria vida pelo Mestre. Ele já tinha essa disposição. Tomé já tinha essa disposição, como eu citei lá em João 11. Tomé tinha essa disposição de dar a vida pelo Mestre. E uma crise fez com que ele duvidasse. Mas Jesus, conhecendo o coração de Tomé, assim como ele conhece o seu coração, não deixes que as dúvidas afastem você do Criador, porque mais tem ele a fazer na nossa vida. Eu quero, nesse momento, agradecer pela oportunidade e poder orar pela vida dos meus irmãos. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço e engrandeço o Senhor por tudo que o Senhor vem nos proporcionando nessas reuniões. Aqui estamos nós, mais uma vez, Senhor, aprendendo uns com os outros, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha despertar a nossa mente e que não venhamos ser levados pelo medo, não venhamos ser conduzidos pelo caminho do fracasso, mas que venhamos ser renovados pelo Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai capacitando cada um dos teus servos para o propósito que o Senhor tem na vida deles. E se em algum momento, Senhor, a dúvida vier, o medo vier, que o Senhor se apresente a eles como o Senhor se apresentou a Tomé, restaurando o ânimo, restaurando a fé de cada um. Pai, abençoe, Deus querido, os casamentos, abençoe o lar de cada um dos teus servos, vai repreendendo de nós aquilo que não vem de ti, vai tirando de nós aquilo que não te agrada, e vai nos dando um coração puro e íntegro, nos ensina a viver uma vida de honestidade, de verdade, para que possamos andar pela luz como o Senhor na luz está. Pai, seja a nossa luz, nos conduza pelo caminho da justiça e da verdade, e traga luz, Senhor, ao nosso casamento, à nossa vida, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Amém. Essa palavra fez sentido mesmo para você, diz um Amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Pastorzão, pastor Adalto Reis, que quebra de paradigma para nós, viu? Sempre olhava Tomé como o fraco, né? O incrédulo. Mas a ousadia dele foi que permitiu ter coragem de expor a sua fraqueza. E a fraqueza, quando a fraqueza dele é exposta, Jesus permite que ele toque nas cicatrizes do mestre para ser sarado, para ser curado. Uau, que mensagem poderosa, pastor. Meus irmãos, é a ousadia de expor a tua fraqueza que vai permitir você tocar na cicatriz do mestre para que tu seja curado, para que tu seja sarado. Pecado esquecido não é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado confessado. Mas para confessar pecado, meu amigo, você precisa ser ousado. Você precisa ter coragem. Assim como vários homens aqui já citaram, que confessaram seus pecados, confessaram o seu adultério, e o casamento mudou, literalmente. Porque a primeira impressão é que meu casamento vai acabar. Mas se as trevas não destruírem o meu casamento, não será a luz que irá destruí-lo. Meu Deus! As pessoas têm medo de levar a luz para o seu casamento. Mas se as trevas não destruiu, porque a luz agora que você está jogando sobre ele, a verdade que você está jogando sobre ele, irá destruí-lo. É exatamente essa mensagem, né, que faz com que nós nos tornemos homens ousados para fazer o que o nosso coração se alinhe ao caráter moral de Deus. Homens que não vivem sobre a escuridão, mas que estão dispostos a viver sobre a luz do eterno. Vai colocando discernimento sobre as trevas. Jesus volta por causa de você. Jesus está usando suas próprias cicatrizes para curar suas feridas. Jesus quer ter esse encontro contigo, meu irmão. Ele quer que você toque nas cicatrizes dele, para que você seja sarado, para que você seja curado. O homem que se ajoelha diante de Deus é capaz de se colocar de pé diante de qualquer crise. A ousadia de Tomé de se curvar ali diante do Senhor o fez se colocar de pé diante daquela crise, daquele isolamento, daquela incredulidade que ele vivia. Pastor, muitas chaves aqui na sua mensagem. Muitíssimo obrigado pelo seu coração. Muitíssimo obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Gratidão, pastor, por mais uma vez o senhor estar trazendo aí palavras do trono de Deus para as nossas vidas, alimentar o coração de cada homem aqui, encorajar o coração de cada homem aqui que está conosco. Amém? Muitíssimo obrigado. Amém. Que o Senhor lhe retribua 100 vezes mais nessa mensagem que o senhor trouxe para a gente hoje. Vamos lá, meus amigos. Tem alguns recadinhos aqui para dar para vocês. Temos aqui tempo aqui, tá? Nosso pastor, nosso líder espiritual, o pastor Davi Herculano, nos convidou, né? Seria o nosso encontro presencial do Homens 365, dia 12, na terça-feira. Acho que é 12 ou é 13, agora eu confundi. Na terça-feira, amanhã, dia 13. Dia 13, o final do 12 por 12, na Comunidade das Nações Eusébio, né? O pastor vai estar orando, derramando lá uma palavra profética pelas famílias dos homens e pelos homens do Movimento 365, tá? Então, você é nosso convidado, sinta-se bastante à vontade. Já tem uma lista de confirmação de quem vai lá no grupo Homens 365, ok? Fique muito, muito à vontade para isso.
Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Pastorzão Davi, o senhor está na sala aí hoje? O senhor está com a mão levantada? O senhor quer comentar alguma coisa, pastor? Bom dia a todos, paz. Tô com a camisa aqui do Homens 365. Tô aqui na minha região do Legendários aqui, tomando meu cafezinho e recebendo dessa boa porção da palavra. E o importante é, além de receber, meditar nela o dia todo, né? Então, hoje eu acordei 4h30 da manhã, já saí para correr, já corri meus 8 quilômetros. Quando voltei, já entrei aqui e para receber agora o alimento do Espírito. Reforçar esse convite aí, para a gente estar juntos aí, presencialmente, 19h30, lá na Sênia Eusébio, orando em comunhão, né, consagrando esse projeto ao Senhor do Homem 365, aí, com iniciativa do Juvencio. Vou estar agora bem mais assíduo, né? Tenho vencido minha luta do sono e eu gosto de contemplar o nascer do sol todas as manhãs. É uma declaração contínua que as misericórdias do Senhor se renovaram e é mais uma oportunidade da gente viver a melhor temporada da nossa vida. Então, parabéns a todos nessa perseverança de estar aqui. E 365 eu não vou concluir, mas mais do que 300 eu vou concluir, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado, pastor, pelo seu coração de derramar a sua porção, colocar a sua capa sobre nós. Nós declaramos aqui publicamente, pastor, que nós estamos sob a sua capa, sob a sua Amém. capa, sob a sua direção, né? Que Amém. fazemos aqui tem um vigor físico, sim, mas entendemos que tem uma cobertura espiritual, que é mais importante do que o nosso vigor físico, a nossa disposição de perseverar, né? Porque existe o Senhor pagando preço espiritual sobre nós, né? Por cada dia nós estarmos aqui, e o resultado é já termos aqui vários testemunhos impressionantes, né? Nesses 43 dias, né? Nós temos aqui vários testemunhos já que são contados, né? Mensagens que são passadas no WhatsApp da gente, homens que se colocam aqui também para falar publicamente, né? Isso é o combustível que alimenta os nossos corações para perseverar por esses 365 dias. Amém. Manuel Essas palavras Tobias, são bonitas, mas eu só quero parafrasear o meu grande inspirador e amigo, o apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que eu sou de Cristo, sejam meus imitadores. amém. O Manuel Tobias está na sala hoje? Estou aqui, Juvencio. Bom dia a todos. Bom dia, pastorzão. Bom dia, pastor Davi. Um beijo para você. Estou sentindo sua falta da sua esposa nas orações, viu? Nas orações, não, a gente tá é porque eu estou numa sequência, eu saí de Fortaleza a trabalho, e nós estamos aqui hoje em Triunfo, e estou me deslocando aqui um pouquinho Eu para recebo Caruaru. essa palavra, triunfo. É minha, é profética. Amém. E nós estamos se deslocando aqui um pouquinho para Triunfo, ou Deus para abençoe. Caruaru, onde nós vamos passar 3 dias lá, fazendo a capacitação. Nós temos um projeto aqui junto ao Sistema Fecomércio do Estado de Pernambuco. Que legal. E aí nós estamos aqui nessa luta. Estou sempre aqui, Juvencio. Estou sempre por aqui. Você foi citado hoje, Manuel Tobias. Citar seu nome. Você sempre Oi? fala quando seu nome. Você sempre fala quando seu nome é citado. Eu citei seu nome, Manuel Tobias. Pois é. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adalto Reis. Pensam demais. E é como você falou, Juvencio, uma quebra de paradigma mesmo. Eu nunca tinha ouvido uma palavra exposta sobre a vida de Tomé. E Tomé a gente, né, até brinca, né? Quando a gente não acreditava em nada, quando tu tá igual a São Tomé, né, pastor Adalto? Tinha sempre essa correlação. E a gente sai daqui feliz hoje saber que aquilo que
eu aprendi muito no Legendário, na minha montanha, né? Que o homem só é presa fácil e que nós podemos pedir, reivindicar a Deus para que Ele possa aumentar a nossa fé também, né, pastor Adalto? Está lá escrito na palavra. Eu posso pedir para que Deus possa aumentar a minha fé, Senhor. Então, e a fé, em Hebreus fala, é a certeza e a convicção de que, de repente, eu não posso estar vendo no momento, mas pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos, sim, vencer as nossas batalhas diárias e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. 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 Meus amigos, são 6h30, 6h31. A gente oficialmente conclui o nosso tempo de sala. Quem quiser permanecer conosco, que a gente batizou aqui a hora da resenha, a gente tem mais 5, 10 minutos aqui na sala para a gente concluir, né? O Salles aí já levantou a mão. Fala, Salles. Resenha santa. Tá sem microfone, Salles. Pronto. Pastor Adalto, que palavra maravilhosa. O que me chamou bastante atenção foi ver o amor de Jesus, quando o senhor falou que Maria Madalena quis tocar nele e ele disse que não podia, porque ele não tinha sido assunto ao Pai. E Jesus, eu vejo assim aquela palavra das 99, né? Estava todos os discípulos e Tomé não estava, e quando chegou não acreditou. E Jesus abre mão de algo que ele tinha dito a Maria Madalena, por amor a Tomé. Eu achei isso aí fantástico, né? E muitas vezes somos nós que somos como Tomé, né? Que a gente às vezes ouve, né, que Deus cura, ouve que Deus transforma, ouve que Jesus faz o milagre, ouve que a gente recebe um diagnóstico, né, às vezes, muitas vezes um diagnóstico difícil do médico. A gente sabe que Jesus já curou várias pessoas, a gente sabe que Jesus pode fazer um milagre, mas parece que a gente às vezes é como Tomé. Jesus, toca aqui para ver se realmente tu vai fazer esse milagre, né? Então, muitas vezes nós nos encontramos nessa posição. Achei isso lindo, me chamou muita atenção. Amém. Bom Amém. dia a todos. Uma frase do pastor Adalto aí: o isolamento é um terreno onde a incredulidade cresce, onde a tua crise cresce, meu irmão. Cara, não se isola. Nós aprendemos no movimento Legendários que o homem só é presa fácil, né? O isolamento é um sinal, um sintoma de depressão, meu irmão. Não se acovarda. Você precisa ser ousado como Tomé foi. Expor a incredulidade dele diante de todos os apóstolos e diante do mestre. É esse passo de fé que nós precisamos ter, né? Como o pastor cita do adultério dele. Foram quantos anos, pastor, carregando? 12 anos? Pastor Adalto? 10 anos. 10 anos carregando o adultério nas costas. E no dia que há essa confissão pública aí pro sacerdote, meu irmão, o peso das costas sai. Não carrega só, meu irmão, tuas crises. Chama alguém para compartilhar tuas crises. A cicatriz de Jesus vai sarar as tuas feridas. Meu Deus. Palavra-chave. Vamos lá, meus amigos. Vocês estão inibidos hoje de participar da resenha? Vale importante não acrescentar, que a palavra é tão boa que não se cabe acréscimo, mas que toda confissão ela tem que ser sucedida de um arrependimento. Não adianta confessar se não há mudança, né? Há muita característica de pessoas que confessam pelo sentimento, choram no meio da crise porque pensam que vão perder a família, ou vem aquela dor do remorso, mas não adianta confessar se não há mudança, né?
o grande fruto do arrependimento é a mudança. Então, pessoas que se arrependem, elas mudam. Precisa nem chorar muitas vezes, precisa nem ficar triste, não precisa nem se isolar, mas se ela mudar, tiver uma nova conduta de vida, mudança de pensamento, por isso que a palavra de Deus nos ensina que a gente deve apresentar o fruto da salvação. Toda salvação, né? Toda conversão, todo processo de arrependimento tem fruto. Então, o pastorzão confessou, mas também nunca mais cometeu. Mudou, né? Então, esse é o grande selo também. O senhor usou a palavra remorso, que para mim, pastor, é a diferença, né? Quando o cara confessa se arrependendo, é apenas um remorso, né? Uma confissão com arrependimento genuína, ela traz a diferença de simplesmente o remorso, né? Cid Renato, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos, né? Inspirado aí no pastor Adalto, do medo aí de escuro, né? Tem um pouquinho de dificuldade de falar em público, né? Mas, comentando aqui o meu testemunho, eu acompanho meu filho nas terapias e eu tinha dificuldade de ver o milagre da vida, né? E ele tem várias dificuldades, não fala e tal, né? E durante conversando com vários pais nas terapias, né? Eu vi que o milagre que era o meu filho, né? Meu filho não tem dificuldade de caminhar, não tem dificuldade de comunicação, ele se comunica do jeito dele, né? E a gente via lá que tem várias outras crianças que tinham essa dificuldade, né? E eu não conseguia ver o milagre até fazer o Legendários, né? Que eu consegui ver o mover de Deus em tudo no mundo, em tudo, né? E é esse testemunho que eu tenho para vocês hoje. Obrigado, Cid. Meus amigos, foram 102 homens na sala hoje. Tobias, vai falar, Tobias? Eu só queria corroborar com duas situações que o pastor Adalto falou aqui. A minha fé não precisa de perfeição. Uau, isso é poderoso para nós. E para mim também, porque a minha história, que acho que todo mundo sabe, no esporte, exigia uma perfeição de 100% de acerto, né? E aí, quando a gente entra nessa forja, nesse caminho, a gente tem que ter equilíbrio para saber que nós não somos perfeitos. A minha fé vai falhar. E tu falou aí, Gilvencio, uma coisa de remorso, né? E assim, trazer para todos nós uma história que nós sabemos que essa foi a grande diferença de um rei que se tornou rei e não continuou sendo rei, que foi o rei Saul, que até ele chorou, né, pastor Davi, quando o profeta Samuel o abordou, eu me arrependo, pede lá, Samuel, pede lá por mim. Ali foi um arrependimento de emoção, de remorso só, não teve transformação. Isso é poderoso. E, em contrapartida, como quando o rei Davi, né, adulterou, né, ele confessou o pecado e deixou. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. É só para lembrar que Davi... soube lidar com as consequências do pecado. Exatamente. Né? Porque tem pecado, tem gente que trai a esposa e quer que a esposa no outro dia esteja confiando nele. Não, amigo. Exatamente. Tem que deixar ver a fé de tudo, tem que prestar conta todo dia. Exatamente. E o rei Davi, ele teve, como o pastor Adalto falou aqui, nós temos que ter a coragem e a disposição de não desistir. Né? Então, a gente tem que entender isso também. Abraço. Tobias não, Manel. Eu gosto de Tobias. Manel Tobias. O que mais me impressiona de Saul e Davi, o que derrubou Saul foi
a idolatria de si mesmo, a idolatria da liderança, a idolatria da sua imagem. Enquanto Davi se prostra diante de Natã, enquanto Davi sempre se rasgava, enquanto Davi seminu dançava diante da arca do Senhor, Davi não tinha idolatria da sua imagem, mas Saul tinha. Depois que Saul foi tirado do trono, tirado espiritualmente, mas fisicamente ele ainda estava no trono, ele chega para Samuel e faz um pedido. Se apresenta comigo diante das autoridades. Ele está dizendo assim, a minha imagem é mais importante do que o quebrantamento. E é o que prende muitos líderes, sabe, no pecado oculto, é o que prende muitos homens no pecado oculto, que é esse orgulho ou a idolatria da sua própria imagem. Perca a sua imagem, mas não perca a salvação. Esse tem que ser assim a máxima nossa, que a nossa imagem ela tem que ser rasgada, porque nós fomos feitos à imagem de Cristo Jesus. Essa imagem que tem que estar estampada em nós. Amém. Pastor Adalto. No ato cometido, eu era recém-casado e recém-reconciliado. Tinha 3 meses que eu tinha voltado para Cristo. E o ato confessado foi 10 anos depois, eu já tinha me tornado pastor. E um dia me questionaram, mas por que o senhor conta, o senhor não tem vergonha do pecado? Eu tenho vergonha do pecado e orgulho da confissão. Uau! Eu sou livre, né? Eu não me prendo mais ao passado. Eu sou livre, sou liberto. E isso é o que importa. Que o meu testemunho dê força para que outros confessem. Porque tem muita gente que viveu os 10 anos que eu vivi, acorrentado em uma culpa, né? E essa culpa, ela nos aprisiona. Eu poderia até hoje estar com isso na minha vida sem ninguém saber, porque ninguém viu, ninguém soube, mas eu trouxe luz sobre as trevas. E aí a luz vence as trevas. E aí contei para minha esposa, foi uma crise, não foi fácil, com certeza não foi fácil, mas eu dei tempo ao tempo. No nosso testemunho que a gente ministra, Restaurando o Amor pela Verdade, ela conta como ela sentiu, né, como ela recebeu a notícia. Mas tudo isso foi para nós foi vida, né? A gente trouxe a dor do passado ao presente e foi no momento em que o casamento estava ótimo, no momento em que o casamento estava vivendo um momento bom, não foi um momento de crise. E aí eu trouxe esse balde de água fria para o casamento, mas aí a gente foi restaurado no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Uau. Porque quando nós temos disposição de confessar, Deus tem disposição para perdoar. Amém? Amém. Amém. Resumo do nosso tempo. O perdão, da confissão, ela talvez seja até o ato mais simples. Agora, a reconquista do coração que foi ferido da esposa, meu irmão, aí leva tempo. Aí leva tempo, né? Você tem que ter essa consciência. Rômulo levantou a mão, Rômulo? Levantei, não sei se aqui está muito barulhento. O pastor Daniel que está aí é o pastor Daniel da CN, é isso? Diz aí, pastor Daniel. Tem tanto o pastor Daniel que estou vendo aqui. Ah, não, é porque o pastor Daniel da CN está comemorando 20 anos de ministério, então mandei uma mensagem para ele aí, honrando a vida do nosso pastorzão Daniel, tá bom? Ele está sempre por aqui, pastor. O pastor Daniel está sempre, ele aparece aqui no 365. Tá. Fala, Rômulo. É rapidinho, para não tomar muito tempo. Quando o pastor Adalto falou agora sobre cicatrizes, né? E tem tudo a ver com a mensagem que ele acabou de pregar sobre Tomé. Tomé precisou ver as cicatrizes de Jesus para voltar a crer. E muitos homens precisam ver as cicatrizes dos seus líderes para voltarem a crer. Então, quando o pastor Adalto fala da sua história, fala do que ele passou, fala das suas cicatrizes, fala da sua vulnerabilidade, ele encoraja outros homens a confessar e sair daquela treva que ele está vivendo.
E tem uma outra coisa importante, que é o que um Juvencio estava conversando comigo. Muitas pessoas estão nas trevas com o casamento espiritualmente já destruído, e por falta de uma falta de confissão, ou de uma coragem de ir na sua dor, falar para sua esposa o que está passando, um casamento destruído espiritualmente não tem coragem de confessar os seus pecados. Então, pastor, o senhor fechou com chave de ouro agora quando o senhor disse assim, eu uso como testemunho. E o pastor Davi tem uma frase bem bacana que diz que testemunho é alimento da fé. Ele alimenta a nossa fé, ele alimenta a nossa vontade de permanecer na videira. Então, a palavra do Senhor hoje, pastor, mudou também alguns paradigmas. Eu também olhava Tomé como um fraco. E hoje em dia eu olho ele como um vulnerável, um corajoso, que teve coragem de mostrar suas fraquezas. Amém, amém. E vamos finalizando aqui, meu amigo, vai dar 6h40, já são 6h46. Tenho vergonha do pecado. Tem que vender bolo, garoto. Tem que finalizar para vender bolo, para bater recorde. Tem que vender bolo, meu irmão. E, olha, a semana próspera para você. Tudo que você colocar as suas mãos, meu irmão, seja próspero. Que a sua semente lançada, Deus gere nela 30, 60, 100 por um, no nome de Jesus. Nos vemos amanhã. Cada melhor temporada da nossa vida começou. A melhor temporada Amém. começou. Deus abençoe. Uma semana segura, hein? Deus abençoe. Até amanhã. Cima. Beijo. Seja bom. Beijo. Cuida. Deus abençoe, meus irmãos. Valeu, Quem não fez a inscrição do Legendária Rocha, faz a inscrição. Bem pouquinha vaga falta. Pastor Douglas. Douglas está aí, não acredito, acho. Charamanaias, né? É o Charamanaias, acabei de ver ele aí. Cadê o Charamanaias? Estava quietinho aí, Charamanaias está faltante. Pastor Jonas também está aí falando aí, ó, bem quietinho. E aí, pastor Jonas? Rapaz, por isso que meu celular estava com a bateria 100%, de repente está 16%, é muita unção. A bateria baixou e deu unção demais, macho. Deus abençoe aí, pastor Jonas. Tudo bem? O pastor Davi veio com gosto para resenha, viu? Cadê o Fernando Falcão, sabe? Faltou hoje aqui, rapaz, para essa resenha. Eu estou estranhando, Fernandinho não vai te faltar, né? Tá aí, ó. Eu gosto da resenha. Tô aqui. Tá calado, Falcão. Aqui, ó, Falcãozinho. Olha o Juninho falando, Juninho. Cadê o Juninho? Ei, alguém vai na pista esses dias, vai? Quarta-feira, vamos quarta-feira. Júnior, traz 2 barracas para mim. Tá lá na sua da logística, né? Traz 2 barracas e traz um isopor daquele para mim, que a gente bota a carne dentro. Aquele isopor azul. Aquele isopor azul. Tá bom. Viu? Tá bom, pode deixar. Show de bola. E aí, no mais, tudo bem? Mais graças a Deus. Rapaz, eu tenho que botar esse meu negócio aqui numa tela maior para eu ver todo mundo. Aqui eu vejo só pouca gente. Hein, Juju, cadê o Edmo? Não veio hoje, não? Rapaz, o Edmo tá resolvendo umas crises ali, ele precisa tocar na cicatriz. Tô aqui eu, rapaz. Ai, tá aí? Rapaz, esse espírito de acusação caiu por terra agora. Não, foi ele que disse. Eu tô resolvendo as crises. Não chegou depois cedo, rapaz. Tá gravando ainda, Juventus. Não. Juventus tá gravando ainda. Tá, parar a gravação. Vai parar a gravação.